Bom, então vamos começar, né? Hoje a nossa reunião do PNAR. Quem vai apresentar o artigo é a Virgínia, o orientador é o Clóvis. Um assunto muito interessante aí, em voga, né? Vocês me desculpem, meu menino ao fundo aí. Mas vamos começar, então. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Virgínia, eu sou R1 de Ginecologia Obstetrícia lá do HC. Fui orientada pelo professor Clóvis e hoje nós vamos apresentar esse artigo do New England de junho desse ano sobre os resultados preliminares das vacinas de RNA mensageiro e a sua segurança para pessoas grávidas. Então, o objetivo do estudo é estudar a segurança do uso das vacinas de RNA mensageiro para gestantes. As vacinas disponíveis, né, para Covid-19 desse aspecto são a Pfizer e a Moderna. São vacinas com um mecanismo novo de produção, então por isso a importância de estudar a eficácia, a segurança e eficácia delas nas gestantes. A relevância está principalmente do COVID e a sua relação com a gestação. É uma doença que é potencialmente mais grave em gestantes do que em não gestantes, com risco de desfecho perinatal desfavorável, como a antecipação do parto, a prematuridade e o próprio risco, né, materno. A metodologia desse estudo, então, foi o uso das plataformas como o vSafe e o VAERS. Esse VAERS funciona como sendo um Sinan, algo próximo a isso. E o vSafe, um aplicativo disponibilizado pelo governo americano aí para acompanhar reações e eventos adversos pós-vacinais. Então, a análise dos dados de ambos os sistemas foi feita entre dezembro a fevereiro deste ano. Aqui só uma amostra de como, então, que vem sendo divulgado o vSafe. Ele é realmente um aplicativo de uso voluntário para que as pessoas se monitorem 12 meses após a última dose da vacinação, para saber, e gradua, né, também entre sintomas leves, moderados e graves, para saber como que essa vacina tem tido impacto aí na saúde das pessoas depois de serem vacinadas. Então, é um sistema de inserção voluntária, monitora essas reações, o acompanhamento até 12 meses após a última dose, e aí sempre entre leve, moderado e grave o sintoma. As gestantes, elas são perguntadas, né? As pessoas são perguntadas se são gestantes, então elas são identificadas, com a possibilidade de fornecer um contato por telefone, porque algumas delas vão apresentar critério de elegibilidade para continuidade do acompanhamento, para a gente verificar principalmente os desfechos obstétricos. Da mesma forma, essas gestantes que têm esses critérios, que são acima de 18 anos e que foram vacinadas durante a gestação, os RNs dela também têm acompanhamento até os 3 meses de vida. O VAERS, que é esse sistema, ele, por outro lado, ele foi criado pelo FDA e pelo CDC em 2019, e ele é um sistema que qualquer pessoa pode reportar qualquer evento adverso vacinal. Ele não é específico para COVID, como é o caso do outro aplicativo. E aí os resultados foi a avaliação de todos os eventos adversos reportados, tanto locais, né, de local da aplicação, quanto sistêmicos. O geral, né, as pacientes, tirando as pacientes que tiveram esse acompanhamento obstétrico, mas em relação a todo o pool de pacientes que se identificaram como gestantes, ele incluiu pacientes de 16 a 54 anos, da mesma idade como comparativo, e de 16 a 54 anos gestantes, e usou não gestantes da mesma idade como comparativo. A avaliação foi tanto de eventos adversos específicos da gestação como não específicos da gestação. Foram 35.691 mulheres. A distribuição de idade foi igual tanto entre quem tomou Pfizer quanto quem tomou Moderna. E os eventos, eles foram principalmente dor em local de aplicação, fadiga, cefaleia e mialgia. Classicamente, esses sintomas eles foram predominantes após a segunda dose de ambas as vacinas, temperatura axilar relatada acima de 38, notificada em menos de 1% das participantes após a primeira dose e em 8% após a segunda dose. E, no geral, o que se observou foi que não teve diferença entre os eventos adversos, né, a taxa, entre pacientes grávidas e pacientes não grávidas. Então, aqui, a primeira tabela que a gente tem, mostrando a prevalência de idade de 25 a 34 anos das pacientes.
e as pacientes, né, non-Hispanic white, né, as pacientes americanas, brancas. E aqui mostra a diferença. Então, na primeira linha, a gente tem as vacinas da Pfizer, primeira dose, segunda dose, e embaixo as vacinas da Moderna, primeira dose, segunda dose. O gráfico ele é muito próximo entre os eventos relatados tanto pelas pacientes gestantes quanto pelas não gestantes. Então, dor, fadiga, dor de cabeça, mialgia, calafrio, febre, tudo isso num percentual sempre próximo entre gestantes e não gestantes. Dessas 35 mil pacientes, eles tentaram fazer a localização daquelas que preenchiam o critério, que deram o telefone, e delas quase 4 mil pacientes foram localizadas para a continuidade do cuidado. Em sua maioria também foram pacientes de 25 a 34 anos. A maior parte tinha sido vacinada no segundo trimestre da gestação e com o uso da Pfizer. E a grande maioria permaneceu, então, sem adquirir aí Covid-19, 97,6%. 827 pacientes chegaram ao fim da gestação. Então, dessas 4 mil, 827 a gente já consegue ter um desfecho. 86% delas tiveram partos de nascidos vivos e 12,6% abortamentos, sendo que dessas pacientes, mais de 90% teve abortamento aí antes de 13 semanas completas de gestação. Então, aqui, dessas 86%, daí 712 partos. Foram 12 gestações gemelares. 9,4% dos partos foram antes de 37 semanas. 3,2% foram pequenos, né, os recém-nascidos pequenos para a idade gestacional. E 2,2% de anomalias congênitas maiores, mas sem o relato de vacinação em primeiro trimestre ou em período pré-concepcional. E aí, de tudo, o mais interessante falar sobre esses resultados é que de tudo que eles verificaram é que são resultados muito próximos às taxas das pacientes, né, de parto pré-termo, de PIG, de anomalias congênitas maiores, os mesmos para pacientes pré-pandemia, taxas pré-pandemia. E aquele outro sistema que é como se fosse o nosso SINAM, ele foi também de acesso para a população. Foram relatados 221 eventos adversos, 155 não relacionados à gestação e 66% relacionados à gestação. A grande maioria, relatos de abortamentos, 37 em primeiro trimestre, 2 em segundo, e 7 ou não foi especificado ou tinha uma idade gestacional desconhecida. É interessante, no artigo fala que até na época da criação da vacina do H1N1, né, 2009, também foi o evento adverso mais relatado na época, mas que não conseguiu ter nenhuma relação causal e estatística que apontasse como sendo uma causa. Foram 3 relatos também de ruptura prematura de membranas, 3 relatos de natimortos e 3 episódios de sangramento na gestação. Também é importante em relação a esse resultado, e é uma coisa que ele fala no artigo, que como ele é um resultado que é relato, ele não consegue ser confirmado e mais informações acabam sendo perdidas porque ele parte da própria população em si. Aqui só mais uma vez mostrando o do VSafe, que mostra que a grande quantidade das pacientes realmente foram vacinadas no segundo trimestre, que a maior parte conseguiu ficar sem ter aí a infecção pelo Covid. Então, a discussão final que chega a esse artigo é que os eventos adversos locais e sistêmicos foram relatados com taxas semelhantes entre gestantes e não gestantes. A taxa de eventos obstétricos, ela permanece igual àquele período anterior da pandemia, que foi o que eu já havia dito previamente, e não é possível ter total acurácia dentro da informação por ser um preenchimento voluntário. Então, a gente não sabe se algumas pessoas que têm mais difícil acesso à internet deixaram de preencher e que poderia ter mudado aí os rumos do estudo.
Apenas, então, 14,7% das pacientes que manifestaram grávidas conseguiram ter esse segmento, né? Eram 36 mil pacientes se reportaram como sendo gestantes e apenas 4 mil, as pessoas conseguiram dar continuidade aí ao estudo. E a maioria dos desfechos neonatais e obstétricos incluídos foram de gestantes que foram vacinadas no terceiro trimestre. Então, muita coisa ainda vai mudar e a importância desse estudo continuar acontecendo, porque vai chegar a época das de segundo e das de primeiro trimestre terem seus desfechos analisados, né? Então, por isso que é importante aí a continuidade do estudo. A importância do artigo está em destacar que não existe nenhum evento adverso óbvio, ou seja, e ele inclusive fala sobre essa palavra óbvio mesmo, que está relacionado à gestação, e existe uma necessidade de mais estudos e o segmento dentro desse estudo para ver se a vacinação ela interfere se ela é realizada com uma idade gestacional mais precoce. E aí, o Dr. Clóvis também me passou esses outros 2 artigos que são muito interessantes, porque a grande diferença, principalmente esse que eu vou falar agora, que é um artigo israelense, é que ele destrincha eventos obstétricos que têm uma importância para a gente, né? Então, esse, por exemplo, ele é de agora de setembro de 2021, e ele faz a análise também do terceiro trimestre e da vacinação. Ele foi analisando o impacto tanto materno quanto neonatal da vacinação com Pfizer no terceiro trimestre, comparou gestantes vacinadas com gestantes não vacinadas. Lá, lembrando que Israel é um dos países que tem a taxa de vacinação mais avançada do mundo. E aí foram excluídas as gestantes que apresentaram Covid durante a gestação ou do parto. 712 gestantes receberam 2 doses de Pfizer e 1.063 não receberam. E aí as conclusões, e ele destrincha elas muito bem, que houve um maior número de cesariana eletiva em pacientes vacinadas, mas ele não considerou isso como sendo um evento adverso materno, foi apenas um relato numérico. Redução de evento adverso neonatal, e aí ele destrincha e mostra realmente um P significativo nessa redução. E a vacinação não teve associação com nenhum desfecho adverso materno. E aí, por que ele é um artigo muito interessante? Porque ele destrincha, por exemplo, os eventos obstétricos e maternos, ele mostra coraminiονite, pacientes que acabam evoluindo para cesariana, sem ser a cesariana eletiva, episiotomia, admissão materna em CTI, a hemorragia pós-parto, e da mesma forma ele faz com os desfechos neonatais. Pacientes que nascem com Apgar menor do que 7, a admissão na UTI neonatal, aspiração meconial, hipoglicemia, necessidade de ventilação mecânica. Então, acho que por esse detalhamento, ele é um artigo muito interessante. E esse outro artigo, que ele é um artigo norueguês, agora de novembro, que avaliou, pelo contrário, pacientes de primeiro trimestre que tiveram perdas gestacionais com menos de 14 semanas. Ele também usou como grupo controle a gestação de primeiro trimestre, que foi confirmada e que estava em evolução, e o grupo de caso, né, essas perdas gestacionais. E foram reportados 4.500 abortamentos, sendo que 5,1% das pacientes haviam sido vacinadas. Teve aí uma média de 19 dias entre a vacinação e o abortamento. E quase 14 mil gestações confirmadas em evolução, sendo que 5,5% das pacientes haviam sido vacinadas. É importante lembrar que essa taxa ela é baixa, porque na Noruega não há a recomendação de vacinação para gestantes de primeiro trimestre. Então, por isso, a taxa é baixa e a maioria dessas pacientes, eles acreditam, inclusive fala no artigo, foram vacinadas, na verdade, porque não sabiam que estavam gestantes. E aí eles fazem essa análise estatística e, no final, a conclusão é que não há
indicação de aumento de taxa de abortamento precoce após a vacinação com Covid-19, independente da vacina aplicada. Porque aqui, diferente dos outros 2 artigos que eu falei, eles não fazem uma separação de vacinação, eles apenas pegam o pool de todas as vacinações. Então, esse que foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida. Obrigada, Virgínia. Que apresentação maravilhosa, né? Então, assim, objetiva, direta, um tema muito contemporâneo, e um tema que está aí presente, né, no nosso dia a dia, né? A gente já passou por momentos piores, né? Agora está um pouco melhor, mas ainda está fazendo parte aí, né, da nossa rotina aí, do dia a dia, né? Infelizmente. A gente tem visto aí a diminuição dos casos, e aí é reflexo direto mesmo da vacinação aí da população, mas muita gente ainda precisa, né, estudar e entender aí, né, dos eventos adversos, efeitos aí da vacinação, mas tudo que foi visto até agora mostra, né, para a gente que é seguro, né. Então, achei muito legal o artigo, muito bacana a forma que aborda, né, isso. E aí agora eu vou abrir aí para o Clóvis fazer as considerações dele e os comentários. A gente primeiro, parabéns, né, Virgínia, apresentou maravilhosamente. Falar a verdade, eu entreguei esses 2 outros artigos para ela na terça-feira à noite. Assim, será que dá para apresentar pelo menos o resumo? E ela se prontificou e depois de 1 hora já estava com tudo pronto. Então, parabéns por não fugir da responsabilidade, ao contrário, né, mostrar, além da sua responsabilidade, você pode fazer mais. Em questão em relação à vacinação, é importante, né, a gente que mexe com gravidez de alto risco, é importante a gente saber que nós temos uma amostra viciada, né, então as complicações sempre parecem para nós maiores do que para a maioria das pessoas. Então, eu resolvi pesquisar isso porque eu tinha a nítida impressão de que tinha uma maior incidência de abortamento, né? E a reclamação sempre chegava, não, acho que minha amiga, que é claro aquela coisa do leigo também. Então, a gente, com esse artigo, nós ficamos mais tranquilos em relação a isso. Uma outra coisa que eu observei, que também esse artigo parece estar desmentindo, né, é que começou a aparecer uma maior incidência, né, durante a gestação de fetos com crescimento restrito e que chegavam até o termo, mas sem fazer alterações de fluxo de Doppler, né, só crescimento restrito, mas você ia vai indo, e chegava em 37 semanas com 2.200, 2.300, pareceu aparecer maior essa incidência. E a doutora Suzana, que trabalha comigo lá também no Alto Risco da Unimed, falou que ocorreu uma maior incidência no Odete Valadares desse tipo de paciente também, né, de crescimento restrito, que precisou até aumentar fazer uma demanda maior de casos. E, assim, a princípio, eu estava correlacionando com vacinas da Pfizer aplicada no 2º trimestre. Não parece ser realidade também, porque, né, então, assim, uma coisa é a impressão que a gente tem, a outra coisa é o que a ciência comprova. Então, são 3 artigos aí, né, pelo menos 2 abordando a vacinação já em idades mais avançadas, né, e não mostrando, ao contrário, né, parece até ter uma certa proteção, né, então, não... Mais uma vez, aquela questão da gente trabalhar com a amostra viciada e, frequentemente, a gente tirar conclusões inadequadas, porque tudo para nós vem num volume maior, né? É isso aí, eu queria deixar os outros comentarem. Obrigada, Clóvis, pelas considerações. Patrícia, quer falar? Eu quero sim. Obrigada, Virgínia, pela apresentação, o Clóvis por estar colocando a gente assim
atualizado quanto a esse assunto, né? É um assunto novo e a vacinação da gestante, ela veio também agora, mais recente, né? E eu acho que a gente ainda, nós estamos assim, só observando e sabendo muito pouco sobre essa questão de vacinação na grávida. Mas eu achei muito interessante essa questão de já ter aplicativo com essa quantidade de gestante que já está mostrando aí, né, pelo menos esses efeitos a curto prazo, que é a questão da febre, da mialgia, do mal-estar, mas a gente precisa estar atento, sim, à questão do ganho de peso do recém-nascido, né? E essa observação que a professora Suzana fez no Odete Valadares, eu acho que vale a pena fazer a coleta desses dados, se juntar a outros dados de outros hospitais, porque acho que aqui no Brasil, por sermos um país que temos essa visão de vacina mais tranquila que outros países do mundo, eu acho que nós podemos apresentar uns resultados interessantes. Eu estou trabalhando com o professor Jorge em vacina de Covid de gestante já tem um bom tempo. No primeiro grupo, nós fizemos um grupo controle e um grupo da vacina da Pfizer, aí era uma dificuldade de encontrar gestantes. Hoje, fizemos um grupo aí, uma coorte, com a vacina da Janssen, e as pacientes vacinam numa tranquilidade. E o estudo da gente, assim, uma toma 2 doses, outra toma uma dose, para a gente ir observando como que ela vai reagir, ou como ela vai. O objetivo maior é ver se ela produz anticorpos que passam por recém-nascido. Mas também não temos observado grandes efeitos a curto prazo, né? Mas acho muito legal estar sempre olhando os estudos que vêm aparecendo, mas quero reforçar que nós somos uma fonte muito grande de pesquisa, porque nós vacinamos muito a população e as gestantes também. É isso. Parabéns pelo tema. Obrigada, Patrícia. Eu acho interessante essa colocação sua, Patrícia, e eu gostaria até que a gente pudesse fazer, porque a gente tem esses sistemas nossos e a gente pode fazer o que eu tinha pensado em fazer um trabalho multicêntrico muito simples entre aspas, né? Quer dizer, a gente vê incidência de crescimento restrito em 2019, antes antes da Covid, em 2020, com a Covid, em 2021, com a vacina, né? E aí a gente vai ter uma incidência assim, se não existir nada diferente, a gente não pega. Se existir algo diferente, a gente pega, né? Então a gente poderia ter uma ideia, né? Assim, globalmente, considerando que tudo aconteceu mais ou menos na mesma incidência, né? Então acho que talvez valeria a pena a gente pensar nisso, já que para alguns, né, isso foi alertado, né? Eu achei muito estranhos os casos que aconteceram, sabe? Comigo assim. Não sei se vocês também tiveram alguns casos desse tipo. Inicialmente teve associação da infecção com restrição, né? E aí, né, assim, muito fator de confusão aí, né? É muito viés, é difícil, né, às vezes, fazer essa associação de uma forma mais simplista, né? Eu acho que realmente o que a Patrícia falou, a gente tem material humano, cobertura vacinal alta, né? Então, agora é pegar para ver mesmo, né? Se tem essa relação, mas eu não acho que seja um trabalho fácil, né? Mas eu acho que nós temos o material, sabe? Porque se você for pegar gestantes no mundo inteiro que vacina igual vacina no Brasil, eu acho que nós vamos ter um N grande demais, sabe? Eu acho que vale a pena pensar, montar e fazer um estudo nesse sentido, porque nós vamos esclarecer muita coisa, né? Vale demais. Concordo com você, concordo com o Clóvis, né? Nós temos que usar o que a gente tem aí de ouro, né? Muito bem. Mais alguém quer fazer mais algum comentário, alguma colocação? Não, o pessoal está tímido, né?
Mas eu queria te agradecer, Clóvis, aí pela orientação, pelo artigo. Foi muito boa a discussão. E queria agradecer a todos também. E semana que vem a gente está de volta aí com a nossa reunião.